Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, significados bíblicos. Hoje a gente vai abordar o último tema ali do falar em línguas, do dom de línguas. E a pergunta que a gente vai responder hoje é: existe regras no falar em línguas? Então, novamente, a gente já está na quinta semana, então se você não viu os vídeos anteriores, assistam. A gente já falou o que é o dom de línguas, já respondeu a pergunta se o dom de línguas é para todos, já respondemos a pergunta se existe ali algo que a Bíblia vai dizer ali que o dom de línguas é uma evidência do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Já respondemos ali se existe a língua dos anjos e agora vamos responder a pergunta ali: existem regras no falar em línguas? Vamos lá? Então, a gente tem que entender que existe sim regras do falar em línguas. Existe ali regras ali quando devemos usar a oração em línguas, o falar em línguas. E Paulo vai nos ensinar isso principalmente lá no texto de 1 Coríntios 14. Então, Paulo vai dizer que no máximo 3 pessoas em um de cada vez deve falar em línguas. Olha o que fala lá em 1 Coríntios 14, 27. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar dois, no máximo três, um de cada vez. Ou seja, não deve toda a congregação falar em línguas. Paulo ainda fala que se chegar um incrédulo ali no meio da congregação e todo mundo estiver falando em língua, o que ele vai entender? O que ele vai pensar? O que vai ser uma edificação para um incrédulo se todos estão falando em línguas? E aí Paulo vai dizer isso, que o falar em línguas tem que ser no máximo 3 pessoas em um de cada vez. Existe uma outra regra que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios também 14, 27, e ele vai concluir no 28, que deve ter um intérprete. Olha o que ele fala: se porém alguém falar em línguas, deve falar dois, no máximo três, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, o dom de línguas deve ser usado por poucas pessoas e um de cada vez, e deve ter intérprete, como eu acabei de falar. Se chegar um incrédulo na igreja e todo mundo estiver falando em línguas, o que ele vai entender? Qual que vai ser a referência para ele? Como ele vai ser salvo se ele não entender ali a respeito da salvação? Como ele vai ser salvo se ele não entender ali o que Jesus fez na vida dele? Então, Paulo nos deixa claro que deve ser poucas pessoas e um de cada vez, e deve haver ali um intérprete. E Paulo também nos ensina que o dom de línguas deve ser para edificar a igreja, sendo que a gente já estudou lá atrás, no primeiro vídeo, que o dom de línguas é para edificar a si mesmo. E como se o dom de línguas é para edificar a si mesmo, deve ser usado para edificar a igreja? Quando há um intérprete. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, o verso 5 e o 26. Desejo que todos vocês falem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Portanto, que diremos, irmãos? Quando você se reúne, um tem um salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Ou seja, independente do dom que eu tiver, tem que ser feito pela edificação da igreja. Ah, se eu oro em línguas, se eu estou orando para mim mesmo e eu não sei interpretar ou ninguém sabe interpretar, eu estou edificando a mim mesmo. Deve ser usado ali na minha casa, ali de forma particular, mas na igreja deve ser usado dons que edifica a própria igreja, o próprio corpo de Cristo. Ah, Sérgio, mas tudo aquilo que você falou eu não concordo com isso. Muitas vezes é ensinado na minha igreja de outra forma. Sim, muitas igrejas pentecostais é usado de outra forma, mas aqui eu não estou dizendo a minha palavra, eu não estou trazendo o meu achismo, não estou trazendo aquilo que eu penso, eu estou trazendo apenas aquilo que a Bíblia fala. E se você é um seguidor da Bíblia, tem que aceitar aquilo que ela fala. Aqui é o próprio apóstolo Paulo falando, aqui é a própria Bíblia que está falando sobre isso, sobre todos esses assuntos que eu tratei, sobre o que é o dom de línguas, sobre se é para todos, se é evidência do batismo do Espírito Santo, se existe o falar dos anjos, o falar da língua dos anjos e se existem regras. Eu não estou trazendo ali o meu achismo, a minha opinião, estou apenas trazendo o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala tem que ser o nosso indicador de vida, da vida cristã. Tem que ser o nosso norte para a vida cristã. Não o que outros pastores falam, não o que até mesmo eu falo, mas o que a Bíblia fala. Não devemos seguir um pastor cegamente, não devemos seguir um homem de Deus ali que se fala que é um homem de Deus cegamente, se aquilo que ele fala está divergente da Bíblia. Até mesmo se algum dia eu falar alguma coisa que está diferente da Bíblia, vocês não são obrigados a me seguir.
mas se a Bíblia está falando, a gente tem que ouvir aquilo que a Bíblia fala. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se com alguma dúvida ali, deixe o seu comentário, deixe ali a sua pergunta. Eu sei que são temas ali complicados, esse tema de falar em línguas. A gente finaliza aqui. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, eu posso ser que eu grave outros temas sobre o falar em línguas mais futuramente, mais para frente. Então, por isso que eu te peço, se ficou alguma dúvida, deixa a sua pergunta. E se você gostou desse vídeo, dessa série de mensagens ali, deixa o seu like ali, inscreva em nosso canal. Eu te aguardo na próxima semana, continuando a nossa série de mensagens e significados bíblicos, mas hoje finalizamos aí essa parte do dom de línguas. Que Deus abençoe a sua vida.